Olá, eu sou o pastor Paulo Fragoso e eu venho aqui, através desse vídeo, fazer uma breve explanação, uma breve reflexão a respeito da criação. Quando você se pergunta a respeito de onde você veio, como que os animais, os vegetais foram criados, há sempre uma indagação no nosso coração, muitas vezes, e temos dúvidas a respeito desse tema. Esse incômodo que muitas vezes há na nossa alma, no nosso coração, e muitas vezes não temos resposta a respeito disso. Homens, durante toda a humanidade, também pela sua curiosidade, por querer saber das coisas, acabaram se deparando com situações que muitas vezes não têm nenhuma resposta. E existem vários pontos de vista a respeito de como que tudo aquilo que nós enxergamos foi criado. Existe um ponto de vista da filosofia, existe um ponto de vista da ciência, existe um ponto de vista da teologia, e muitas vezes esses pontos de vista, eles entram muitas vezes em conflito. E esse conflito geralmente ele ocorre porque o ser humano, ele quer explicar tudo, né? Ele quer ter toda a verdade concentrada nele, como se ele existisse desde o início e estivesse vendo tudo ao mesmo, né, com um olhar assim desde o início. Nós temos que entender que nós somos parte da história. E por ser parte da história, nós não conseguimos ter acesso a tudo. Ou seja, quando nós falamos de criação, né, de como que tudo se originou, como que as coisas foram se formando, nós estamos num grande quebra-cabeça, porém, um quebra-cabeça que nós não temos a imagem completa dele. Ou seja, uma peça, ela vai completar outra peça desse quebra-cabeça. Então, sempre que faltar uma peça ou mais de uma peça, nós não vamos entender, tá, na sua plenitude todas as coisas. Mas uma peça depende da outra. O que eu quero dizer, tá? Que a respeito da criação, nem tudo está na Bíblia, a respeito da criação, nem tudo está na ciência. Ou seja, nem tudo tá, nem todas as coisas, né, seja através da teologia, seja através da ciência, tem todas as respostas. Por quê? Porque a resposta de tudo, ela se encontra em Deus e não naquilo que o homem se propõe a explicar. Até porque a Bíblia, ela tem uma finalidade que não é entrar em detalhes de como tudo foi criado. Mas a Bíblia, ela cita Deus, né, como criador de todas as coisas e a partir dele originou todas as coisas. E a ciência procura explicar em detalhes como que tudo isso foi formado. Então, nós podemos entender aqui que ambos se complementam, tanto a teologia, a religião, como a ciência. E elas não se excluem, elas se complementam. E quanto mais cada um se aproxima em aprofundar no seu conhecimento, à luz do campo do outro, eles se encontram e alcançam a verdade que tanto procuram. O homem, ele só vai conhecer plenamente todas as coisas se Deus permitir. Por quê? Porque Deus, ele está fora do tempo. Então Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo. E Deus esteve presente e estará presente em todos os momentos dessa humanidade. Então aquilo pelo seu livre arbítrio, ele quiser revelar ao homem, ele vai revelar. Mas aquilo que ele não quiser revelar, ele também não vai revelar.
Tem um texto que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz o seguinte: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, ou seja, aquilo que está na palavra de Deus. Quando o homem ele entende que o papel dele, o lugar dele é limitado, e que Deus é que tem Deus é que tem o domínio, o senhorio, o poder de todas as coisas, ele entende que ele vai até um determinado ponto, que a partir daquele limite, dali para frente, isso é Deus que pode revelar todas as coisas. E muitos homens, muitas mulheres, elas querem ser igual a Deus, ou seja, detentor da verdade e de todo conhecimento. Mas aí o homem, ele se embanana todo, vamos assim dizer, porque ele vai procurar respostas aonde ele é limitado, seja no seu pensar, seja no seu conhecimento. E Deus, muitas vezes, quer se revelar a esse homem e complementar essa curiosidade que ele tem. Mas o homem muitas vezes não deixa Deus revelar e entra numa descrença, ao ponto de achar que somente ele sabe de tudo. Inclusive, algumas pessoas até menosprezam o conhecimento de outras pessoas e acham que eles têm toda a verdade e vivem em função deles. Mas nós sabemos que nesse grande quebra-cabeça existe somente uma pessoa que pode ver essa imagem no final, que é Deus. E que essas peças desse grande quebra-cabeça, ele dá a quem ele quiser essa revelação, para que o homem se coloque no seu lugar e saiba que no Criador é ele que é a fonte de todas as coisas. Eu quero também trazer aqui algumas curiosidades a respeito da criação, para que você também possa entender algumas coisas. A palavra dia, né, a palavra, o Gênesis, né, onde cita ali a palavra dia, no hebraico significa, a palavra em hebraico é Y-O-M, que traduzido para a nossa linguagem em português significa dia. Só que essa palavra no hebraico, tá, ela pode significar um dia de 24 horas, ela pode significar uma fração pequena de tempo, ou ela pode significar um tempo enorme, até um tempo ilimitado. Isso daqui nos dá, tá, algumas respostas, tá, que toda a criação de Deus, ela poderia ter levado um dia, tá, 24 horas, ou como pode ter levado muito mais tempo. Então, quando nós entendemos que existem algumas coisas que estão encobertas para nós, nós descansamos em Deus. Porque não importa se foi feito em um dia, em mais de um dia, em milhares de anos. Mas tudo vem de Deus e tudo que Deus criou é porque Deus fez algo também, além de nos fazer, fez algo para nós também. E nós temos que entender também que Deus está fora do tempo, como eu disse anteriormente. Uma outra curiosidade aqui também é que a ordem na qual todas as coisas foram criadas, tá? Essa sequência, né? Criou o ar, criou a terra, criou o céu, criou os elementos, né, que compõem a terra, que compõem o universo. A sequência que foi criado, a ciência ela explica que essa sequência, tá? Ela está correta. Ou seja, um elemento, ele depende muitas vezes de outro elemento para ser criado. Ou seja, essa ordem descrita na Bíblia, ela encontra uma coerência na ciência também, na relação como que as coisas foram criadas e a dependência entre esses elementos. Então, para você ver que como as coisas se completam. E por último aqui, eu vi uma reportagem, já faz algum tempo, alguns meses,
onde essa reportagem ela citava que parte do DNA, tá, que eu carrego, que você carrega e que qualquer pessoa carrega, seja ela morando nos quatro cantos da Terra, tá? Essa parte desse DNA existe em todas as pessoas. Então, fizeram uma pesquisa com pessoas de diversas regiões do mundo, identificaram que existe uma parte do DNA que é comum entre essas pessoas. O que isso aqui quer dizer? Que eu, você e o ser humano nessa Terra, ele vem de uma mesma origem. E isso casa muito com o que a Bíblia fala, que eu e você viemos de Deus e viemos, né, da criação de Deus, que foi Adão e Eva, e ali gera toda uma raça humana. Por isso que existem partes que são comuns entre nós. E tudo isso que nós olhamos aqui, né, como exemplos, como curiosidades, mostram que tanto a ciência, quanto a palavra de Deus, quanto a filosofia, quanto a arqueologia, a biologia, todas as ciências, vamos dizer assim, reunidas, elas se complementam, porque tudo isso vem de Deus. A ciência veio de Deus, a teologia, a palavra de Deus veio, tudo isso vem de um único Criador. E esse Criador é um Criador que me sustenta, que te sustenta, é um Criador que provê todas as coisas, que me ama, que te ama, e que tudo ele fez porque ele nos ama e ele ama toda a criação que ele fez. E toda a criação que Deus, tudo que Deus criou, tá? Ele fez para a sua glória. Há um salmo que diz o seguinte, Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, para encerrar aqui, se você vive, se você tem um ar que você possa respirar, se você está de pé, se você tem vida, é porque Deus está vivo e real e Ele te sustenta. Eu espero que essa mensagem, que essa reflexão sobre a criação faça você compreender o quão Deus é bom e maravilhoso na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe.